Oi, pessoal. Vivo a personagem que você escolher para mim. É uma frase que está na bio do Instagram da atriz Débora Olivieri, a minha convidada de hoje. Talentosa, intensa, versátil, uma camaleoa na arte de interpretar. Dona de papéis marcantes, como a Carlota Joaquina na novela Novo Mundo, a Carmen de Chiquititas, a Inês de Terra Nostra, só para citar. Isso na televisão. No teatro, Débora brilhou como a Rosa, em peça homônima. Fez o público dar boas gargalhadas como a Sara, em O Dia que Raptaram o Papa. Vamos falar dessa trajetória vitoriosa e de sucesso de Débora Olivieri a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês, com você. Obrigada pelo convite. Mas eu quero começar pela sua entrada no mundo artístico. Eu sei que você é filha do ator Felipe Wagner, sobrinha da atriz Ida Gomes. Ô, Débora, qual foi o fio condutor que te levou para o mundo artístico? É muito louco isso, porque o meu pai era ator quando ele conheceu minha mãe, e aí eles namoraram, casaram, e quando eu tinha 4 anos, eles se separaram. Então, eu tinha isso, e eu fiquei 10 anos sem ver meu pai. E aí eu não tinha relação com a minha tia também, eu só vi os dois depois de adulto. Então, meu pai, quando voltou, eu já era atriz formada. Então, eu estudava numa escola progressista judaica, no Bom Retiro, onde todos os professores de educação artística eram professores da USP. O Naum Alves de Souza foi meu professor. Então, a minha formação acabou indo para o teatro involuntariamente, independente de eu ser filha de artista, filha e sobrinha de artista. A minha família é toda muito musical, muito artística em si, e os vínculos de parentesco parece que não foram vínculos artísticos, né? Assim, eu me relacionar com a minha tia, descobri que minha tia era incrível. Eu era fã daquelas irmãs cajazeiras só quando eu vim morar no Rio, que isso foi em 99. Até então, eu já fazia teatro, sempre teatro e TV Cultura, porque eu sou paulistana, então eu não morava no Rio de Janeiro, eu só vim para o Rio quando eu vim fazer Terra Nostra. Mas até então, eu vivia de teatro. Ô, Débora, você falou em TV Cultura, você tem boas lembranças daquele período da TV Cultura? Maravilhoso, eu fiz muita coisa na TV Cultura, Rá-Tim-Bum, No Mundo da Lua, Telecurso Segundo Grau, que até hoje passa as aulas de inglês. Então, era a nossa TV, né? Nós, artistas paulistanos, trabalhávamos na TV Cultura, que era maravilhosa, assim, tinha Cauambu, era incrível, assim, era No Mundo da Lua, com a Mira Hari e o Antônio Fagundes, era espetacular, assim, tudo que eu podia dizer, eu amava. Quando o telefone tocava para fazer alguma coisa, eu ia muito feliz para a televisão, quer dizer, foi a minha formação, né, de televisão ali na TV Cultura. E você também fez muita publicidade, né, Débora, no começo da sua carreira. Foi um bom começo, Débora? Foi um excelente começo. Primeiro porque eu amava fazer publicidade, porque era todo filmado em película, e eu amava aquele barulho da grua e aquele set cinematográfico. E como eu me transformo muito, sou bastante camaleônica, às vezes eu tinha 6 comerciais no ar, ninguém sabia que era a mesma atriz. E eu gostava disso. Eu achava demais, eu fazia uns 10 testes por semana. E teste que a gente ganhava para fazer teste, às vezes eu vivia de cachê teste e pegava bastante, assim, eu realmente vivi bons anos de publicidade, adorava fazer, adorava. Ô, Débora, eu vou para a televisão agora, e já vou começar com a Carlota Joaquina, que foi a sua personagem na novela Novo Mundo, da TV Globo, lá em 2017, e eu li declarações que você deu que é a sua personagem
mais marcante que você fez na televisão. Mas o que tem nessa personagem que tanto te fascinou? Primeiro, ela espanhola, podia falar, falavam espanhol, mas não perfeito, porque eu falo espanhol perfeitamente, porque eu morei na Argentina por conta das Chiquititas, aprendi a falar, mas a Carlota não é castelhana, eu trabalhei. E é uma personagem icônica, existente, assim, voluntariosa, e não era aquela coisa fechadinha, assim, um trabalho de direção do Vinícius e o figurino, era tudo tão grandioso, tão incrível. Agora vai ter a continuação, né? Infelizmente a Carlota já não está mais viva na continuação. Eu amaria continuar assim para sempre. Amo poder falar em espanhol. Amei que era uma coisa grande, não era um negócio pequeno, assim, como um olhinho, assim, tudo pequenininho, né? Não era um big close, era um big close, aquele cenário figurino, tudo era tão magnânimo. E a personagem dela, né? A Carlota foi um personagem icônico e importante e descarada, demais. Eu amei. Eu queria ter muitas oportunidades como essa de fazer personagens onde você pode ir além, né? Não é overacting, é você poder levantar uma voz, né? Ela era uma rainha, aquelas. Então, tudo isso, quando você vai fazer aquela coisa quadradinha, fechada, é mais. Né, você pode fazer na televisão algo teatral, né? Porque tinha um palco aquilo, né? Junto com o Léo Jaime, a gente se encaixou muito, tudo era muito grande. Então, por isso que eu acho que eu gostei de viver a Carlota. Ô, Débora, tem uma outra personagem sua na televisão que marcou muito a minha geração, que foi Chiquititas, foi a Carmen, a vilã de Chiquititas, que marcou toda aquela geração adolescente dos 12, 13 anos ali, em 97, 98, e foi uma personagem que te trouxe muita popularidade, porque a novela foi um estrondoso sucesso no SBT, e você morou junto com o elenco na Argentina, porque era uma parceria do SBT com a Telefe, a emissora argentina, e vocês gravaram lá. Mas como atriz, ô Débora... Meu vício argentino. O chimarrão. Ô Débora, mas como atriz, o que a Carmen exigiu de você, já que era uma vilã totalmente maniqueísta? Me chamaram para fazer aquela mulher arrogante, milionária, péssima. O que eu pensei? Eu não posso fazer uma Odete Roitman, eu não posso fazer uma coisa séria, eu tenho que levar para farsa. É uma novela infantil, eu estou falando com criança, eu não estou falando com o público das 9 da novela da TV Globo, eu estou falando com criança. Então, eu tentei fazer da Carmen uma farsa, assim. Então, eu tinha uma maneira de falar, uma composição bastante exagerada que me deu visibilidade com o público, mas talvez não artística. Sei lá, eu não sei o que artisticamente, se você fala, ai, que trabalho incrível da Débora Olivieri. Eu não acho. Se eu olho, eu acho um horror. Eu olho e falo, ai, gente, que novela é essa? Assim, artística, mas ela era uma novela que funcionou para crianças. Eu recebia mais de 100 cartas por semana, as crianças me adoravam. Elas tinham medo, mas me adoravam, porque eu fiz uma linguagem para elas. Mas e funcionou. Você não foi feliz neste trabalho, Débora? Fui muito feliz, muito feliz. Nossa, eu amava fazer, amava contracenar com aquelas crianças, as que gostavam de fazer. Tinha umas que não, que estavam ali meio porque, sabe, pai que insiste, meu filho é artista, e não é. Mas um pai quer ter um filho artista que ele não tem, mas então tem as crianças que nasceram, que são artistas, que têm talento, que têm vocação, e tem as que então, as que realmente tinham, era fascinante trabalhar com elas, assim, eu via Fernandinha Souza,
Carlinha Dias, todas elas, quando eu chegava para gravar, já estavam na porta do meu camarim para querer passar texto. Assim, eu admirava muito, era muito legal ver como eles me respeitavam como artista, né? Ô, Débora, depois deste trabalho, você foi para a TV Globo e fez Terra Nostra, do Benedito Rui Barbosa, a personagem a Inês. Por que esse trabalho te deu por que esse trabalho te deu tanto prazer? Primeiro porque falava italiano, eu adoro fazer sotaque, eu amo fazer sotaque, e era uma italiana, uma novela linda, linda, maravilhosa, assim, dirigida maravilhosamente bem, incrível pelo Jaime Monjardim, e uma novela de época, eu amo fazer composição de época e de sotaque. Eu aprendi italiano que eu não falava, fui considerado o segundo melhor italiano da novela, o primeiro era do Calone, que falava italiano desde os 3 anos de idade, e eu estava começando ali a falar. Então foi lindo as parcerias que eu fiz com o Raul Cortez, com a Maria Fernanda Cândido, foi maravilhoso, assim, E aí você tá na Globo, né? Você sai você vim morar no Rio, que era o meu sonho, tá fazendo uma novela incrível. E por isso que me deu tanto prazer, né? O conjunto de tudo me deu muito prazer fazer. Tem uma personagem sua, de uma novela que eu assisti 2 vezes, primeiro em 2016, inédita, e no ano passado, nesse período de pandemia, não vale a pena ver de novo, que foi a Ana, Dieta Mundo Bom, novela do Valcir Carrasco. Dieta Mundo Bom. Fenômeno de audiência, tanto da primeira vez que foi exibida, quanto no ano passado, não vale a pena ver de novo. E foi um trabalho, Débora, que te trouxe muita carga dramática. Afinal, você fazia uma mulher que sofria a violência doméstica. E a trama se passava nos anos 40, era um período que não tinha nenhuma lei para proteger a mulher da violência doméstica. E como foi para você, Débora, fazer esse personagem e o seu retorno, o seu feedback diante do público? Você viver na dramaturgia uma situação que hoje em dia, quantas mulheres vivem igualmente a Ana vivia? Isso no século passado, mas no século XXI é inadmissível, né? Então, você viver hoje dessa maneira... Nossa, as pessoas morriam de pena, assim, quando você faz uma novela, as pessoas te encontram na rua, elas confundem um pouco, acham que um pouco você é aquela pessoa. Por um lado, eu acho isso incrível, porque a maneira como você interpretar e ser convincente naquilo, eu estou fazendo direito, eu estou fazendo bem, assim, para uma pessoa chegar, eu tenho tanta pena de você. Eu falei, não, de mim não, da Ana. Era muito sofrimento, Débora. Muito. E a morte dela, né, também. Quando eu entrei, eu já sabia que ela ia ficar doente. O Jorginho Fernando falou que ele já sabia que eu ia morrer, mas ninguém me falou que eu ia morrer. Então, quando apareceu que ela ia morrer, até o Valcir Carrasco me escreveu para dizer que não foi artístico, porque o Valcir é conhecido como má mesmo. Se a pessoa se ele não gosta da atuação, ele manda matar. E eu ele falou, não, eu precisava matar você para desenvolver a história. Ô, Débora, você, depois de 13 novelas de época, você vai para uma contemporânea, que é o Salve-se Quem Puder, em que você faz a Graziella, que é uma mulher chique, uma dondoca, se assim posso colocar, mostrando uma Débora completamente desconstruída das personagens anteriores. Personagens como a Graziella são mais difíceis ou mais instigantes de você compor? São mais difíceis, porque é muito perto... eu não preciso compor nada. Quanto menos eu compuser, melhor. Não tem composição ali. Tem que ser o menos possível. Você não tem, assim, um sotaque, uma roupa medieval, um cabelo. Você está ali como você é.
né? São poucas as novelas que eu vivi, assim como a maioria tem sempre um sotaque, uma roupa, um figurino, onde você faz uma composição. E a Graziella, não, eu tinha que falar aquele texto sem interpretar nada, viver aquilo com... Então, eu acho difícil, eu gosto de compor, eu sou uma atriz de teatro, né, assim, então eu tenho essa... Eu gosto de distanciar. A Graziella, não, a Graziella, cabelo, tudo bem que eu sou assim, cacheada, a Graziella tem escova, mas é uma mulher com a minha idade, com vivências muito parecidas, né, embora eu tenho 2 filhas, eu gosto das iguais, não é com a Graziella que pretende, que tem uma predileção pela filha mais nova, quer dizer, é uma realidade diferente da minha, mas é muito mais perto da minha do que Carlota Joaquina, por exemplo. Ô, Débora, eu preciso falar de Educação Sentimental, que é um filme do Júlio Bressani, que você fez lá em 2013, e é um filme, eu assisti o filme, é uma obra diferente de tudo o que o cinema brasileiro costuma produzir. Porque se você para responder uma mensagem no WhatsApp, você perde o fio da meada. É uma Absolutamente. História, não é? É porque é uma história que narra o amor de uma professora, interpretada pela José Antelo, pelo aluno, interpretado pelo Bernardo Marinho, Áurea e Áureo. E a sua personagem, ela tem uma participação marcante, apesar de ser participar de uma cena lá no finalzinho do filme, mas é um diálogo tão surreal, um diálogo tão impactante, que quando eu assisti, eu já estava com a sua entrevista agendada, eu falei, eu preciso perguntar para a Débora como foi se envolver no universo do Júlio Bressani. O Júlio, ele é um cara espetacular, eu falo para ele, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar mais com o Júlio, porque o Júlio escreve, ele produz, ele faz e ele ensaia bastante, então eu ensaiei bastante aquela cena com o Bernardo e a gente fez leitura do texto, não é fácil, não é um filme fácil, mas é um filme que teve uma aceitação muito maior na Itália, onde ganhou vários prêmios, né? O Júlio é um diretor bastante internacional, não sei, parece que ele tem uma linguagem para intelectuais mesmo, assim, para letrados, não para iletrados, porque é difícil até para a gente que está inserido naquele contexto não se perder na composição do todo, né, do filme. E quando a gente fez a leitura, ele mais ou menos me deu como ele imaginava, e quando eu li pela primeira vez, ele falou, não faça nada mais diferente disso que você tem. Então, o Júlio capta imediatamente o subtexto daquilo que você vai dar quando você vai interpretar, né? Então, eu componho meus personagens de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu coloquei a roupa, que eu pus o cabelo, aquilo baixou. Para mim, baixa os personagens, quando eu boto figurino, sapato, tudo, me baixa como se fosse um espírito. E todos os filmes têm essa pegada do Bressani. Se você olhar a obra dele toda, são todos filmes com muitas camadas. E esse Educação Sentimental, ele não fica aqui, ele tem várias e várias camadas. Então, quando você vai interpretar, você tem que, não é só aqui, você tem que dar as outras camadas também. Ô, Débora, então, não é fácil. Agora, eu preciso falar com você sobre teatro e principalmente sobre a sua peça Rosa, em que você fez a personagem título, que é um monólogo, foi o seu primeiro monólogo, e é um monólogo que fala da Segunda Guerra. Sua personagem foge da Ucrânia, vai para Varsóvia e depois vai para os Estados Unidos. E a história desse espetáculo, de uma certa maneira, ela resgatou a história dos seus antepassados. Eu li entrevistas que você deu na época da peça, em que você falou que quando leu o texto, imediatamente houve a identificação. E como foi o encontro da Débora Olivieri com a Rosa? Parecia
que o encontro já havia acontecido. Quando eu entrei em contato com a Rosa, parecia que eu já a conhecia há muito tempo, porque, como você falou, a Rosa é um pouco a ancestralidade da minha família, porque a minha bisavó, eu fui criada pela minha avó, quando a minha mãe morreu, e desde pequena eu morava com a minha avó, com a minha mãe, com meu irmão e meu avô, que era ucraniana, e a mãe dela, a minha bisavó, contava a história deles na Ucrânia, fugindo da Ucrânia, vindo para o Brasil, quando os cossacos invadiram a loja de ferragens do meu bisavô. Aconteceu a mesma coisa com a Rosa, por isso que quando eu fui ler o texto pela primeira vez, eu passei a vida inteira procurando um monólogo, um stand comedy, um stand-up, uma coisa engraçada, e quando chegou a Rosa, eu fiquei chocada, parecia que foi escrito para mim. Então, quando o meu encontro com a Rosa foi um encontro de passados, assim, toda a minha... E o gestual da Rosa, a voz da Rosa, o sotaque, era da minha avó, que me criou. Então, quando eu li, baixou a Rosa, baixou todas as Rosas de todas as famílias judias que tiveram antepassados parecidos. Então, o Martin Sherman, que é o autor, teve esses antepassados igual. Acho que toda família, todo judeu tem um avô, um bisavô que viveu o pogrom, que é fugindo dos cossacos, dos nazistas. É uma história meio que se repete, né? Então, é um encontro de passado. E eu não quero parar de fazer a Rosa nunca mais na vida, assim. Quanto mais velha eu ficar, eu acho que mais eu vou... melhor ela vai ficando. Eu assisti o espetáculo e a gente viu uma Débora Olivieri desconstruída, mas completamente à vontade no personagem. Quando eu boto a roupa dela, assim, às vezes eu passo o texto para não me esquecer, porque são 25 páginas, então às vezes eu deito assim na cama, eu preciso passar um pouco da Rosa, aí eu pego assim fragmentos, então toda vez que eu vou apresentar a Rosa, eu tenho mais intimidade com ela, então transparece isso, né? Eu não vi presencialmente o teatro, mas tive a oportunidade de ver o espetáculo quando você apresentou de maneira online, por conta da pandemia. Pandemia, Você vê, Débora, como uma forma de democratizar o teatro, que o online veio para ficar? Veio para ficar, veio para levar o teatro para lugares onde de difícil acesso, que é difícil você chegar até... Juiz de Fora não é difícil, mas imagina interior da Bahia, sabe? Tem lugares onde não tem acesso, mas tem internet. Você pode chegar até os limites, né, do Brasil, ou fora do Brasil. É maravilhoso você poder estar num dia, eu fiz, tinha 880 pessoas assistindo, ao vivo. Eu me senti num teatro lotado, assim, como nunca tive. Eu fiz na FAAP, tinha 700 lugares, nem sempre lotava, e fiz aqui, fiz no Midrash, eu fiz em vários lugares, no Parque das Ruínas, no Cândido Mendes, sempre lotava. Então, mas você fazer da sua casa, sem poder ver o público, e saber que tinha 880 pessoas disponíveis para te ouvir 1h15, é demais, porque você sai de casa para ir ao teatro, vai lá, compra o seu ingresso, senta na cadeira, come uma pipoca, toma, é o normal, é o que a gente está acostumado, mas a pessoa se dispor na sua casa, abrir a câmera e ficar assim, tudo bem, mais ou menos como um streaming, você vai ver um seriado, um filme, uma parede, ok, tudo bem, acho legal, acho que pode ficar para a gente ter mais oportunidades de chegar em lugares de difícil acesso. Eu acho que eu não acho que morre aqui, não. Eu acho que a gente tem essa linguagem e vamos fazer uso dela. Débora, tem um outro espetáculo seu que eu assisti, chamado O Despertar da Primavera, texto do alemão Frank Wedekind, escrito em 1891, um espetáculo encenado em 2009, do
do Charles Miller e do Cláudio Botelho, em que traz como temas a homossexualidade, a iniciação sexual, cenas de masturbação. O musical fala de um grupo de adolescentes e você vive os personagens todos os personagens na fase adulta. São quase 2 horas de espetáculo. Aí eu vou te fazer 2 perguntas em uma e você, por favor, emenda as suas respostas. Fazer musical, Débora, é fazer um espetáculo de fôlego? Foi um espetáculo ousado ao ser apresentado aqui no Brasil? Vide que esses temas são espinhosos e, quando são abordados em telenovelas, sempre causam repercussões das mais variadas, seja de amor, seja de ódio. Como que você enxergou a possibilidade da realização desse espetáculo? Quando eu recebi o convite para fazer, eu já amo Charles Miller, o Charles Miller e o Cláudio Botelho, nunca deixei de ver um espetáculo deles, assim, eu sempre fui fã, e quando eu recebi esse convite, eu fazia essa novela do Miguel, Negócio da China, e eu não pude acreditar que eu ia fazer 6 personagens numa única peça. Então, eu fiz todos os personagens adultos, a mãe dos protagonistas e as professoras, e o Charles chegou para mim e falou assim: eu quero um DNA para cada personagem. E a gente fazia aquele espetáculo 2h20, com um intervalo, onde eu fazia coro, eu não tinha nenhum solo, mas texto, 6 personagens, 6 DNAs, cantando, fazia coro em todas as músicas, dançando, coreografia. Quando chegava no final, e quando a gente era no Teatro Vila Lobos, que pegou fogo, toda vez que eu passo na frente me dá um nó na garganta. E a gente fazia 2 sessões sábado, 2 domingo, para você 4 horas em cima de um palco, quase com intervalo de 1 hora para você se recuperar o fôlego, né? E a troca de roupa entre um e outro era muito rápido entre uma e outra, não tinha maravilhoso, eu achava aquilo espetacular, queria fazer também para o resto da vida. A gente ficou 3 anos em cartaz. Débora, tem um outro espetáculo seu que eu pude ver, chamado O Dia em que Raptaram o Papa. O texto do João Bittencourt, direção do Tadeu Aguiar. Você faz a Sara, em que o marido da Sara sequestra, então, o Papa. E é uma peça que critica a sociedade, apresentando um momento de trégua para as mazelas da humanidade. Quase 10 anos depois desse espetáculo, como que você analisa as reflexões que essa peça de teatro provocou lá em 2012, se você fosse refletir o que foi tratado lá para os tempos atuais? Nossa, é super atual, e é uma peça antiga do João Bittencourt, que eu assisti tipo 20 anos atrás. Eu me lembro que eu fui com meu pai, que era muito amigo do João Bittencourt, e fazia até uma peça, acho que dele, num outro... Bom, eu lembro que eu vi o Papa com a Eva Tudor fazia o papel da Sara. É completamente atual, assim, é como se o mundo não aprendesse nada com as antigas, com as falhas anteriores, sabe, assim, nada mudou, nada, continua tudo igual, o mundo, a guerra, os conflitos, e é muito legal essa reflexão, né, que ele rapta o Papa para poder declarar paz no mundo. Eu acho que é o que a gente está precisando, porque a gente está vivendo, bom, sem contar esse país, os mundos, Gaza, Israel, o mundo está... Pandemia, guerra, sei lá, Guilherme, tá difícil. Estamos... que eu digo que só a arte salva.
urgente, precisamos resolver, todo mundo tomar as vacinas para as cortinas se abrirem, para os cinemas se abrirem, para a gente poder voltar para as coxias, para poder abraçar, para poder ver espetáculo, porque a gente precisa disso, porque os espetáculos que a gente assiste hoje, dessa CPI, do governo, são terríveis. Eu queria esses conflitos de Gaza com Israel, terrível. Quero ver teatro, quero mais do que ficar ligando a televisão para ver o que está acontecendo no mundo à nossa volta. Então, você poder falar no teatro, raptar um papa para poder pedir paz, eu raptaria para poder pedir paz, pelo amor de Deus. Ô, Débora, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Não, obrigada a você, foi um encanto te responder, trocar com você, era mais ou menos, nem foi resposta, mas foi um bate-papo muito agradável, e espero que a gente tenha outras oportunidades de estar junto, e quando eu for a Juiz de Fora, você ao Rio, por favor, não deixe de falar comigo, vamos tomar um café, tomar um drink, e quem sabe, um abraço. Para vocês também que estão assistindo, um abraço, obrigada pela audiência. Obrigado, Débora. Será um prazer conhecê-la pessoalmente. Espero que seja logo, se Deus quiser. E a você, aí de casa, que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!